Galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho sobre a torcida organizada que foi cobrar hoje no CT. As lideranças foram cobrar e também os desfalques que o Atlético tem na defesa, como o Sampaoli está pensando o time para jogar contra o Bolívar, tá? Depois eu vou entrar numa questão de executivos, base, o caralho, não hoje, mas em outros vídeos para vocês saberem, antes que vocês me peçam, que eu sei sim que está ocorrendo. Beleza? Então vamos lá. Cara, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês. Vambora, se inscreve aí, deixa o like e hype esse vídeo se possível. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês discordaram, se não, o que vocês acharam da minha análise, beleza? Além disso, tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Segue lá, dá moral nas outras redes, no TikTok, no Insta e em todas que vocês quiserem. Twitter, tá tudo aí, tá? Na descrição. Conto muito com o apoio de vocês lá. Eu faço conteúdo de futebol todos os dias também, principalmente futebol mineiro, tá? Vamos falar um pouquinho então de Galo, porque é o seguinte, o Atlético, né? Os jogadores sofreram pressão da torcida, deixa eu ver se é esse, da integrante do Atlético organizada, mais uma vez, mais um dia. Né? Porque, como assim mais uma vez? O Atlético, ele voltou do jogo contra o Botafogo no final de semana e a organizada chegou no aeroporto e cobrou, e alguns atletas foram falar, como o Guilherme Arana e o Everson, né? Os caras que botaram a cara. E aí, hoje, os principais líderes da torcida organizada foram ao CT e conversaram com os jogadores. Cara, eu acho que é importante, tá? Eu acho que no Brasil isso é uma parada que funciona. Como assim funciona? Não tô falando de agressão, tô falando de conversa, de cobrança. Porque é necessário a galera entender que existe um desconforto do torcedor. E o torcedor está, sim, revoltado com falta de postura, falta de vontade, um aspecto anímico. E isso é culpa do jogador. Isso o jogador tem muita culpa. Não acho que apontar dedo na cara vai resolver, mas acho que trocar essa ideia e falar, porra, tão de sacanagem. Isso é uma cobrança genuína de quem torce e vibra pelo Atlético. Isso faz diferença, porque esses principais jogadores, eles sabem que quando a torcida não vai, está acontecendo alguma coisa. E pro jogo de amanhã, tinha vendido 10 mil ingressos. O Atlético fez uma promoção hoje para sócio levar um acompanhante de graça, né? Então, mudou algumas paradas. E eu acho que, nesse caso, foi importante porque o Atlético vive uma crise que já dura algum tempo. Não vive um jogo, não é 2 jogos, não é 3 jogos, não é 4 jogos, tá? É mais de 2 meses. É 2 meses praticamente, desde a última vitória contra o Bragantino, dia 3 de agosto, tá? E aí tem 7 jogos seguidos sem vitória. Então, assim, é uma parada que precisa de uma gana, precisa de uma movimentação, precisa de um choque. E esse choque foi feito, né? Então, vamos ver como vai refletir isso do elenco, porque eu acho que o atleticano, o medo que ele está agora é do elenco estar rachado e de o elenco estar quebrado. Minha opinião, eu acho que o elenco está dividido. Eu acho que tem panelas dentro do elenco e quando não é um bloco unitário, não tem um propósito, tem essa dificuldade. Isso quer dizer que o Atlético vai cair? Não. Mas quer dizer que pro ano que vem isso precisa ser repensado. Quando existe vários rachas, vamos botar várias panelas, não rachas, panelas. Racha quando os caras não conversam, não falam. Eu acho que eles se falam, mas eu acho que são panelas diferentes. Quando tem esses grupos diferentes, é normal, mas quando tem esses grupos diferentes que não falam a mesma língua, que tem alguma intriguinha entre eles, é um problema. E isso é um fato. Dá pra perceber que não é tudo muito fechado. Acho que tem uma relação ainda saudável, não acho que é um problema, mas eu acho que pro ano que vem essa relação vai precisar ser quebrada, porque tem algumas coisas, alguns jogadores que estão mais confortáveis que os outros. Acho que tem alguns jogadores que querem menos do que o clube necessita no momento. Então eu acho que sim, a reformulação ela vai ser necessária e eu vou falar isso em outros vídeos pra você. A gente vai conversar sobre isso especificamente, mas eu acho que a cobrança é tipo assim, ó, eu preciso que vocês resolvam agora e senão a gente vai cair, porra. Sabe? É um bagulho meio assim. E essa energia de porra, acorda, ela precisa ser passada. E não é pelo dirigente só. Ou no futebol moderno hoje, eu não sei se o dirigente faz muito isso. Então o torcedor, ele tem muito esse papel de dar uma chacoalhada no ambiente, que é tipo, porra, vamos caralho. E até porque, gente, ganhando do Bolívar e quem sabe ganhando do Mirassol,
Pode mudar total o ambiente, a torcida abraçar pra caralho o time e fechar junto até o final, pô. Isso é foda. Isso pode acontecer pra caralho. Quando gira a chavinha, pode mudar muito o rumo das coisas. Então, esse é um outro ponto que é necessário, tá? Então, eu acho também que a Galocura, ela tava distante um pouco, assim, e agora ela tá mais presente. Ou a torcida organizada, não sei se foi a Galocura, né? As torcidas estão mais presentes, e isso foi necessário, tá? Então, eu acho que foi uma parada que... eu acho que é necessário e importante isso. É uma coisa que o futebol está mais acostumado. Não sei se é uma coisa boa não, tá? Mas eu acho que é uma coisa que acontece com mais frequência aqui. E o Atlético se preparou para enfrentar o Olímpia e tem alguns desfalques. Natanael e Alonso estão suspensos e não jogam contra o Olímpia, contra o Bolívar na quarta-feira. Que bom, tomara que seja o Olímpia que a gente ganhe, né? Pra tirar essa nhaca, porra. Nessa quarta-feira, 7 da noite, um jogo difícil, um jogo que o Atlético precisa passar. E já falei, eu acho que tem coisas positivas se o Atlético não passar e também negativas se o Atlético não passar, mas eu acho que tem coisas positivas se passar ou não. Eu acho que tem tem os dois lados e os dois lados trazem coisas benéficas, trazem visões positivas para o Atlético. O Atlético, ele precisa entender que existem esses dois lados. Vamos ver então a principal escalação. O Atlético fechou a preparação. A última atividade na terça-feira foi marcada por protesto da organizada e conversa com os jogadores. O Galo não vence há 7 jogos. Sampaoli tem desfalques na defesa para montar o Atlético, estão fora. Além disso, o Coelho passou pela cirurgia e parece que a cirurgia foi um sucesso. Nos 4 jogos, Sampaoli no comando do argentino não repetiu a escalação. A dúvida para a partida é se ele vai repetir o esquema com 3 zagueiros ou não. Provável Galo: Everson, Lianco, Ivan Roman, Vitor Hugo e Guilherme Arana. Alan Franco, Alexander, Reinier ou Dudu, Scarpa, Rony e Hulk. Esse é o provável time. Eu acho que ele vai de Reinier e Scarpa e Rony pela direita. Rony fazendo o corredor, ajudando na marcação. Lianco ou Roman fazendo a saída de bola pelo lado direito, tá? Vai ser 3 zagueiros. E eu quero entender muito como o Alexander e o Reinier podem contribuir para Scarpa e Hulk funcionarem nesse ataque. Eu quero muito entender como é que o Atlético vai melhorar essa estrutura ofensiva. O São Paulo bateu muito nessa tecla. Qual tecla? Melhorar o último terço. O Atlético precisa melhorar o último terço. O Atlético, ele tem que ter novas dinâmicas, tem que ter mais coragem, tem que ter mais confiança para quebrar esse último terço do campo. Então, eu acho que é muito importante essa dinâmica acontecer para o Atlético melhorar. Eu quero ver como é que o Sampaoli está modificando ou vai modificar isso, quais são as peças que ele vai mexer. Ele vai puxar mais os carros para dentro, para fora, René mais para dentro, ou Dudu. E isso para mim vai fazer... eu tô curioso para ver isso, porque eu acho que é onde pode estar a mudança do Atlético, é onde é a saída do Atlético hoje. Defensivamente a gente começa a ver algum desenho que vai funcionar, 2 blocos baixos, blocos defensivos, sem ser pressão. Ele percebeu que a pressão não tá funcionando, então ele tá baixando muito esses blocos e eu acho que funciona. Mas quando tiver a bola, como é que vai ser? E vai ser fundamental para os próximos 3 jogos, são 3 jogos em casa e o Atlético vai precisar jogar. Vai precisar ter mais momentos assim. Então acho que vai fazer muito sentido e vai ser muito inteligente dessa parte a gente olhar para esse lado. Vamos ver. Eu iria de Everson, Lianco e Roman, Vitor Hugo e Arana, Alan Franco e Alexander, Reinier, Gustavo Scarpa, Rony e Hulk. Eu não entraria com o Dudu. O Dudu entraria para mim no segundo tempo. E dependendo até o Bernat. Eu gostei da entrada do Bernat contra o Botafogo. Achei que ele deu uma dinâmica melhor por ali. Ele causou mais perigo, causou uma quebra de linhas ali da defesa, mas ainda assim pouco, né? Quero ver mais, quero ver com mais tempo. Acho que pode ser uma saída do Galo. Mas é isso. É isso porque... tá tenso, a situação tá complicada. Beleza? O que vocês acharam? Se inscreve no canal, deixa o like. Vocês concordam comigo? Vão de Reinier, vão de Dudu, vão de quem? E o que vocês acham dessa parada da organizada, dessa cobrança, dessa conversa? Acho que conversa não partiu pra violência, não partiu pra agressão, não teve nada disso. É sempre válido. Pressionar, conversar é necessário para entender o que tá acontecendo também, porque às vezes os caras vão ter uma relação mais próxima com o torcedor e entender também como tá a energia da torcida e não só a energia do ódio online, né? Então por isso que eu achei que também foi importante. Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, é nóis.